A prisão do deputado Daniel Silveira, a mando de Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, segue como um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, que aguardam as reuniões do presidente da Câmara, Arthur Lira, com a mesa diretora e o Colégio de Líderes, assim como a sessão do plenário do Supremo, que deve iniciar em breve. Ana Paula Henkel, campeã do vôlei e comentarista política da Jovem Pan, disse: "Ministro Alexandre de Moraes, você é um tirano, um atraso para o Brasil e uma vergonha para os brasileiros." A deputada Caroline de Toni afirmou: "A ordem constitucional se apequena com a prisão de ontem. Determinar a prisão de um deputado por crime de opinião é um desrespeito direto à Constituição, uma vez que os parlamentares têm imunidade material, sendo invioláveis por suas opiniões, palavras e votos." Artigo 53 da Constituição Federal. Os próprios membros do Supremo diziam até ontem ser inaplicável a Lei de Segurança Nacional por não ter sido recepcionada pela Constituição de 88, por ser uma lei autoritária de uma época ditatorial. Agora, foi essa a lei utilizada como base para o decreto de prisão. A situação é mais grave do que parece. Se a Câmara chancelar os fatos de ontem, corre-se o perigo de termos um controle judicial da atuação parlamentar. Isso feriria o Estado de Direito e a ordem democrática, o que não podemos admitir. O jornalista José Roberto Guzzo afirmou: "O STF rompeu abertamente com o Estado de Direito. A prisão de um deputado federal por ter dito que os ministros não têm caráter e deveriam ser demitidos é 100% ilegal. Só poderia ser feita em resposta a crime inafiançável. Se o Congresso engolir isso, é o fim da democracia." O procurador Marcelo Monteiro respondeu ao jornalista: "Rompeu inclusive com o direito processual penal, com um inexistente mandado de prisão em flagrante. Cada um pode pensar o que quiser sobre o que disse o deputado. Uma coisa é certa, porém: o direito brasileiro, inclusive o ensino jurídico, tenta hoje sobreviver apesar do STF." O presidente do PTB, Roberto Jefferson, manifestou-se: "Tenho convicção que a Câmara vai derrubar rapidamente essa prisão ilegal. A extrema imprensa já começou a fazer pressão para que o deputado Daniel continue preso. Vale tudo para calar os bolsonaristas." Segundo a CNN, ministros disseram que, caso a Câmara passe a mão na cabeça de Silveira, estará aberto o caminho para o dos parlamentares. O que é isso? Chantagem? Intimidação? O PTB apresentou o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes na primeira semana de fevereiro. O pedido está nas mãos do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Estamos aguardando que ele cumpra a Constituição e coloque o pedido para ser analisado pelos senadores. O pedido de impeachment que o PTB apresentou contra Alexandre de Moraes elenca como justificativa que ele teria exercido atividade político-partidária em seu cargo. Também teria tido postura incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. A prisão de Daniel Silveira é inconstitucional. Foi decretada pelo maridão de Dona Vivi após um libelo de 4 minutos feito pela TV Globo. Jogo combinado. O PTB, presidência, liderança e bancada se manifesta contra o exibicionismo ilegal de Xandão. Votaremos contra a prisão. O deputado Bivar expulsou agora o heróico deputado Daniel Silveira. Homúnculo retirou o apoio ao soldado ferido. O PTB estende o tapete verde e amarelo para o guerreiro Daniel. Aqui, amigo, você é bem-vindo. Força e honra. Somos os alferes de Deus. Juntos derrotaremos satanistas. O advogado Alexandre Pacheco, professor da GV de São Paulo, afirmou: "A única resposta eficiente para os ministros do STF será um processo de impeachment aceito e levado a julgamento. Mesmo que não haja condenação, o recado terá sido dado e os congressistas se sentirão livres para defenderem abertamente sua imunidade parlamentar, que hoje foi anulada." O investidor Leandro Russell questionou: em qual tipo de regime um juiz manda prender por iniciativa própria um parlamentar que o ofendeu? O mesmo Supremo que busca anular condenações de Lula sob o argumento que o juiz do caso conversava com os procuradores, abre investigação em ato de ofício,
onde é vítima, instrutor, acusador e julgador, chegando ao ponto de prender parlamentar sem nem mesmo questionar a Procuradoria-Geral da República. Interpretar que um vídeo no ar, que é equivalente a um post, pode ser usado para fundamentar prisão em flagrante delito em crime de opinião, coloca uma espada na cabeça de todo mundo. Quem está comemorando a decisão hoje pode ser o próximo alvo amanhã. Lembre, qualquer cidadão pode dar voz de prisão em flagrante delito. Mesmo que não seja o caso, imagine autoridades prendendo em flagrante qualquer pessoa por um post na rede produzido anos atrás, pela interpretação exclusiva dessa autoridade. É a jurisprudência gerada. Por exemplo, o vídeo do deputado petista Vadi Damus pedindo o fechamento do Supremo ainda está no ar, mesmo tendo sido gravado em 2018. Em tese, ele poderia ser preso usando a jurisprudência produzida. Cuidado ao defender o arbítrio, a próxima vítima pode ser você. Se hoje tudo está na internet e o fato de estar na internet justificar crime continuado, o Supremo acabou com a prescrição dos crimes de opinião de qualquer tipo, além dos posts poderem ser utilizados para prender alguém em flagrante, mesmo que não estejam no perfil do autor. O deputado estadual paulista Douglas Garcia fez um apelo. Deputado Arthur Lira, se o que a CNN publicou for verdadeiro, isto configura uma grave ameaça da Corte à Câmara dos Deputados. Lira, honre a história desta Câmara, defenda a Constituição e mostre que esta casa não é composta por covardes. Graciela Ninov, vice-presidente do PTB, disse: é revoltante o que tem acontecido no Brasil. Os ministros do STF rasgam a Constituição e agem como tiranos. A Câmara precisa tomar uma providência e anular a prisão ilegal e arbitrária de Daniel Silveira. Nossa solidariedade ao deputado Daniel. A luta dele é de todos nós patriotas. Alan Lopes, cofundador do Movimento Brasil Conservador, conclamou: é agora ou nunca. Amanhã, todos nas ruas pelo impeachment de Alexandre de Moraes. Vamos pressionar todos os senadores, sem exceção. A deputada Alana Passos manifestou solidariedade ao deputado. Ela disse: todo o meu apoio ao amigo e deputado federal Daniel Silveira, e citou Isaías 54:17. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Antônio de Moura, mestre em Direito, apontou: o silêncio sepulcral dos juristas brasileiros quanto à prisão ilegal e inconstitucional do deputado Daniel Silveira, dentro de um inquérito também ilegal e inconstitucional, demonstra que eles estão mais preocupados com a fama do que com a justiça. Assim, o direito termina. Nunca confie em quem deixa a fama preceder a honra. Nunca. O jornalista Paulo Enéas observou: não vimos até o momento nenhuma manifestação e muito menos alguma ação concreta do ministro da Justiça, André Mendonça, a respeito do ato de ilegalidade ocorrido nesta madrugada. O deputado Felipe Barros lembrou: hoje, a arbitrariedade é cometida contra um deputado de direita. Amanhã, pode ser contra qualquer outro deputado de qualquer outro espectro político. Violar as prerrogativas de um único deputado é violar o próprio parlamento e, portanto, a democracia e o Estado de Direito. O deputado Paulo Eduardo Martins publicou o vídeo antigo do ex-deputado Vadi Damus e afirmou: petista Vadi Damus já falou em fechar o STF. Foi há 2 anos e o vídeo ainda está no ar. Pela tese do crime permanente enquanto o vídeo é público, Damus poderia ser preso em flagrante hoje. É isso que está em jogo, o flagrante eterno. Não dá. O ex-ministro Ricardo Vélez afirmou: há uma evidente onda de intimidação do STF sobre o poder legislativo. O alegado crime de opinião deveria ser investigado pelo Congresso e punido, se for o caso, observando a legislação em vigor. O deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, disse: como parlamentar, votarei pela soltura do deputado Daniel Silveira, pela liberdade de expressão, de opinião e pela imunidade parlamentar, direitos garantidos na Constituição Federal. O impasse é entre legislativo e judiciário. O governo não faz parte da questão. O deputado Marco Feliciano afirmou:
Com todo o respeito que eu tenho ao Supremo Tribunal Federal do Brasil, eu preciso dizer que foi gravíssimo o ataque do ministro Alexandre de Moraes ao parlamento brasileiro. Prender o deputado federal Daniel Silveira por suas opiniões é rasgar a Constituição Federal e atentar contra a democracia. O STF não é o dono do Brasil. Hoje foi o deputado Daniel, amanhã poderá ser qualquer outro parlamentar. Eu posso aqui não concordar com o perfil de atuação do deputado Daniel, mas não se pode defender a democracia praticando um atentado contra ela. Essa loucura só terminará quando o Senado Federal exercer o seu poder, que também é o seu dever, de escrutinar os atos dos ministros do STF. Ninguém fiscaliza o STF. Poder sem limites é a antítese da República. Às vezes eu penso que para o STF a Constituição é só um álibi. Parece-me também que para o STF crime não é roubar, mas sim criticar os ministros da corte. Por exemplo, Lula está solto, Daniel Silveira está preso. Para mim, isso é uma vergonha.